Beleza, meus amigos advogados, aqui é o Jean Kleman falando diretamente da Bonafide Marketing Jurídico. E apesar do nosso nariz ficar a um dedo de distância da nossa boca, você já reparou que é outra pessoa que vem avisar do mau hálito? Não é curioso isso? E tem coisas que estão cheirando mal aí na advocacia, coisas que te impedem de crescer, coisas que estão bem debaixo do seu nariz, mas você não consegue perceber sozinho. E no nosso bate-papo de hoje, a intenção é justamente te ajudar a perceber o quanto é importante ter gestão aí na sua advocacia para mudar de uma vez por todas a realidade do seu escritório. E ninguém melhor para falar sobre isso que o nosso amigo Djan de Barros, que já ajudou muitos advogados a colocar o escritório em ordem, além de empreendedor, gestor empresarial, especialista em marketing e vendas, consultor, apresentador, palestrante, enfim. Ainda falta atributos aí. Vou deixar que ele se apresente melhor aí. Fala aí pra galera quem que é o Djan de Barros. Olá, Jean, tudo bem, meu amigo? Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui batendo um papo com você, batendo um papo com essa turma, com esse segmento do jurídico, né, tão Sim, importante para o nosso país, tão importante para o nosso dia a dia e que carrega talvez uma das únicas instituições, um dos únicos segmentos que a gente, eu acredito, seja um dos mais, digamos assim, confiáveis, né, segmentos representativos confiáveis, um dos mais confiáveis da nossa sociedade, que é a OAB, portanto, que somos advogados, portanto, que é essa classe que tanto nos representa, principalmente nas horas mais necessárias aí da nossa sociedade. E, mais uma vez, muito obrigado. Meu nome é não, Dijan de Barros, para quem não me conhece, e eu estou aqui para aprender junto com vocês, para a gente trocar um papo, falar sobre gestão empresarial, principalmente dentro da gestão empresarial. Vamos falar sobre planejamento estratégico, e eu trago um pouquinho da minha experiência aqui como dois nosso escritório de consultoria para o escritório seu de advocacia ou seu escritório jurídico. Acho que é mais ou menos isso, né, Jean? não, maravilha. Essa é a ideia mesmo do nosso bate-papo aí, falar com um público tão importante. A gente costuma dizer que o médico cuida da saúde física e o advogado da saúde social. Então, quando tem as questões tão delicadas aí, a gente precisa de segurança jurídica, a gente conta com os advogados e nesse momento a gente pode também contribuir com os advogados com questões ali de empreendedorismo, gestão, parte de planejamento estratégico. E a gente já percebeu, lidando com advogados de todo o Brasil, que quem cresce realmente na advocacia é aquele advogado que tem uma mente empreendedora. E ao crescer, muitas pessoas acreditam que vai ser aquele trabalho na praia, ou não, o meu escritório sendo grande, eu deixo a turma trabalhando lá, né? E eu Aham. nem nem apareço lá, né? E na prática, o advogado, quando ele vai crescendo, o escritório vai crescendo, ele acaba muitas vezes criando para si mesmo o pior emprego do mundo. Sem tempo para a família, sem férias, sem saúde. A advocacia é um caos, né? Passa o dia inteiro apagando incêndio, mistura finança pessoal, assalta o escritório de vez em quando, né, rouba todo o caixa ali e fica sem caixa. Então, você acredita que investir em gestão ajuda a resolver esse caos na advocacia? Eu sempre respondo para os parceiros nossos, para clientes de escritório, que nós atendemos alguns escritórios no Brasil, já atendemos inclusive como cliente aqui a nossa OAB Mato Grosso do Sul, nós já demos consultoria lá, alguns trabalhos feitos lá. O que eu digo para quem vem com essa pergunta, para quem faz essa pergunta para mim, Jean? Eu diria o seguinte: o seu escritório faz uma advocacia reativa ou uma advocacia preventiva? Qual a diferença das duas coisas? Se a sua resposta foi uma advocacia reativa, não adianta falar sobre planejamento estratégico. Agora, se o seu escritório tem um perfil de uma advocacia preventiva, aí nós estamos na mesma linha de raciocínio, ou seja, consultoria, planejamento estratégico é preventivo. Eu vou Uhum. prevenir, eu vou investir em algo que eu quero melhorar no futuro, como os escritórios de advocacia. Então, a primeira pergunta que eu faço para o advogado, para o gestor jurídico, que eu falo, tem gestor empresarial e eu acredito que o advogado tem que ser cada vez mais gestor jurídico, principalmente de pessoas. Eu costumo dizer o seguinte: você faz uma advocacia, o seu escritório é reativo ou preventivo? Dijan é reativo. Então, eu prefiro não trabalhar com esse tipo de escritório, porque Sim. nós estamos em sintonias diferentes.
O mundo sim, hoje precisa de escritórios preventivos, e é o que a gente gostaria de vender, o que a maioria dos escritórios gostariam de vender. E essa claro. consciência de como vender isso é o que o meu escritório busca e tenta proporcionar e tenta ajudar junto com o escritório de advocacia que a gente dá consultoria, com os escritórios que a gente dá a consultoria, em trazer o preventivo não só para a venda, mas principalmente para o dia a dia na gestão empresarial do nosso gestor jurídico. Parte preventiva, muitos advogados associam só com empresas, né? Sim, é muito forte o atendimento empresarial, você tem um pacote, né? Um plano mensal ali, seja de cobrança, seja para atender demandas trabalhistas da parte empresarial, né? Mas a gente não pode ter, às vezes, crenças limitantes. Eu tenho visto alguns serviços jurídicos não necessariamente atendendo só empresas e de forma preventiva. Eu vejo isso com profissões, né? Você paga, às vezes, um médico, uma pequena taxa por mês, você paga ali para o escritório ali, e quando pintar alguma coisa, você já tem segurança jurídica, né? É a questão da gente não limitar o nosso pensamento e pensar em possibilidades de produtos novos, né? A advocacia tem que se reinventar. E eu lembro que muitos advogados, né, não querem, às vezes, investir nisso ou não dão atenção nisso, porque só dão uma olhada superficial e não aprofundam nas possibilidades. Você vê ali que, além desse atendimento de segmento de empresa, dá para talvez ir para outros caminhos dentro da advocacia ali, que se encaixe ali uma gestão. Com certeza. O escritório de advocacia, hoje, no meu entendimento, não é nem mais escritório de advocacia. Ele já, há muitos anos, desde quando nós começamos a dar consultoria para esse segmento, a gente entende que seja uma empresa jurídica. Exato. Então, uma empresa de serviços jurídicos, de soluções jurídicas, e aí engloba tudo, né? Então, nós estamos falando aí de algo que seja um pouco maior do que aquele tradicional escritório de direito ou com advogados passados de geração a gerações. Não vejo problema nenhum nisso, mas como a fazenda acontece muito hoje, a antiga fazenda, eu tenho uma fazenda, hoje a gente tem não existe mais fazenda, a mesma coisa no escritório de advocacia. Está ficando para trás o escritório de advocacia, estamos falando de empresas, né? Então a gente tem que tratar como empresa. E aí começa do básico. Planejamento estratégico é básico. Você já fez o seu planejamento estratégico? Você fez o planejamento estratégico do seu escritório, da sua empresa jurídica? Então, se não fez, isso é a tarefa de casa para fazer, porque o planejamento estratégico vai te mostrar todo o mapeamento, vai te clarear todas as ações e, principalmente, te nortear no que é importante, no que é urgente, no que eu preciso, digamos assim, investir no que nas ações de como isso será, esses investimentos serão feitos e principalmente monitorar os resultados, né? Porque às vezes eu não sei nem de onde está vindo o meu resultado e só esticando um pouco aqui a resposta, já tem alguns advogados que já passaram aqui conosco. Aí no começo a pergunta era como é que eu atendo mais cliente. Então, assim, isso não é uma pergunta, isso já é a resposta, na verdade. A gente tem que entender o que eu preciso melhorar de dentro para fora, e não, até porque existe uma normativa. Eu tive com o nosso presidente da OAB aqui, fazendo um bate-papo com ele, inclusive, uma live com ele, a questão de todo o marketing jurídico, como é que os escritórios podem trabalhar essa questão. Então, a gente tem que trabalhar muito mais hoje. O planejamento estratégico, mais uma vez, se torna mais importante ainda, porque é um segmento complicadíssimo de se fazer marketing ou qualquer Uhum, tipo de publicidade, propaganda. é verdade. Então, você tem que trabalhar, tem que buscar outras estratégias que a gente já desenvolveu em outros escritórios, principalmente voltado para relacionamento. Mas aí existe todo, digamos assim, existe todo um estudo, né, que tem que ser feito antes para que esse planejamento saia do papel, porque senão fica simples, papel aceita tudo, né? E é aquele negócio, né, às vezes eu pergunto para advogados onde que eles querem chegar em 1 ano ou daqui 5 anos, e assim, Lindo. melhorar, crescer, assim, mas em números. Aham. Então é aquele negócio, né, se você não sabe onde você quer chegar, meio que qualquer caminho serve. E vem da gestão, justamente você ter um planejamento, colocar ali uma estratégia,
enfim, definir ali, não adianta você só investir em marketing, abrir a torneira e às vezes vai só aumentar mais o problema, colocar mais cliente para dentro se você não tiver ali uma gestão básica, né? Mas, né, ó, olha só, essa é uma pergunta linda. Onde você quer estar daqui 5 anos? Desculpa a minha. Eu sou um pouco direto e pragmático, você já me conhece, nós já somos amigos de Sim, longa data. Mas para quem não me conhece, é o seguinte: você não sabe de onde você quer estar, nem o que você quer almoçar ou jantar no dia de hoje, meu amigo. Como é que você vai planejar daqui 5 anos? Então, planejamento estratégico é muito mais hábito do que eu quero fazer todos os dias a partir de hoje, mudança de hábito já, do que planejar 5 anos. Então, sai dessa mentalidade, você advogado, meu amigo advogado, que quer de fato fazer algo, um planejamento estratégico, quer de fato transformar o seu escritório em empresa. Comece na mudança de hábito, comece do básico. Se você, pô, já não tem condição de contratar uma consultoria, maravilha, muda o hábito. Coloca metas diárias, semanais, mensais e busca essa mudança diária. Porque aí sim, daqui a 5 anos você vai estar melhor. O duro é o escritório, o advogado que quer melhorar, mas quer fazer sempre as mesmas coisas. Aí o resultado vai ser sempre o mesmo, talvez pior, porque o mundo está mudando. sim, Então, antigamente eu fazia lá, o AB, lá, pô, planejamento estratégico de 5 anos, shopping, planejamento estratégico de 5 anos. Hoje, em sei lá, 5 dias atrás, 5 semanas atrás, o mundo mudou, vai continuar mudando, daqui 5 horas muda de novo. Então, quais são as regrinhas do jogo do seu escritório? Você tem um bom marketing digital, você tem um bom marketing offline, você tem uma boa estrutura administrativa, você tem um bom relacionamento comercial, visitas, relações públicas, você tem isso muito bem, esses departamentos desenhados, cada um com as suas ações, com as suas estratégias, e o que tem que ser feito todo dia? O resto é academia. É você fazer o exercício todo dia, mas tem que ser desenhado isso. Está desenhado? Tá. Por que não está fazendo? Não, estou fazendo, beleza. Está monitorando, analisando o resultado? Não, não estou. Então, esses gargalos é que você tem que ir já preenchendo essa. É igual, tirando a brincadeira, nós estamos na época da Copa do Mundo agora. Você que está assistindo, pode ser que você esteja assistindo agora a Copa do Mundo, pode ser que você esteja assistindo, mas tenha ganhado a Copa do Mundo ou né, perdido a Copa tomara. do Mundo, mas enfim, tomara que tenha ganho. Mas vamos lá, você que nós estamos. Vamos lembrar do álbum de figurinha da Copa. Planejamento estratégico são aquele álbum em branco. Eu preciso desenhar quais são os quadradinhos, os times, os departamentos, cada departamento com o seu time, cada time com a sua ação, com a sua estratégia. Você tem um álbum da figurinha do seu escritório? Primeira coisa, não tem. Precisa comprar o álbum, fazer o álbum. Segundo, desenhar o álbum, os times. Terceiro, colocar a estratégia de cada time. Cada time joga de um jeito. Cada departamento tem algumas ações, obrigações e definições. Depois começar a colecionar figurinha, colocar lá cada um no seu lugar certo. Tem gente que está no time do Brasil, mas o cara é italiano, então ele está errado, o departamento está errado, essa análise tem que ser feita. Fez isso, preencheu todo o álbum, podia, mas eu não tenho todas as figurinhas, não tem problema nenhum, começa com o que você tem, mas comece correto. A partir daí é análise, jogo a jogo, você vai arrumando a casa, até que seja uma casa, digamos assim, um escritório mais completo e mais, digamos assim, né, efetivo ou eficiente. Então, o Maravilha. básico é isso. Agora, eu não sei nem aonde eu estou, meu escritório está bagunçado. Você me liga, vamos fazer uma consultoria. O Jean me indicou aí, putz, Jean, tem um cliente aqui, escritório assim, assado. Eu chego lá, o camarada não me atende no horário, combina comigo um horário, não me atende no horário, a recepção está bagunçada, a mesa não sei o quê, ele não sabe, os clientes reclamando, ou seja, naquela situação eu não faço nem o arroz com feijão, então é preciso fazer o arroz com feijão direitinho, álbum de figurinha bonitinho, não precisa ser o álbum completo, mas as figurinhas que você tem nas mãos tem que ser bem cuidado, para que isso, com passar, aí eu chego nos 5 anos direito. Agora, eu chegar Sim. nos 5 anos, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui, né? E quando o advogado ele é pequeno, ou qualquer negócio, né, qualquer empreendedor, quando ele é pequeno, o Não tem foco é tamanho. ele é clientes. Ele quer muito assim, cliente quer pôr dinheiro para dentro, né. E aí ele começa ali vendendo o tempo dele, prestando o serviço, né, mas como o tempo é limitado, logo, né, como você comentou ali, tem que ter as figurinhas, tem que ter o time em campo ali, né, e ele vai precisar comprar tempo, né, comprar tempo de um, comprar tempo de outro. Então, com a equipe, também, ele resolve muita coisa, só que também ele tem problemas que antes ele não tinha. Às vezes, um entendimento de
ou um pensamento muitas vezes equivocado, fulano não faz do meu jeito, puxa, ciclano não veste a camisa do escritório, puxa, se eu não ficar no pé, as coisas não andam, né. Então, que dica que você pode dar aí para melhorar essa gestão do time, né, dos nossos das nossas figurinhas aí na advocacia? Ah, isso é legal. Primeiro, olha só, gente, você tem que gostar de gente. A primeira dica que eu dou é: doutor, você gosta de gente? Primeira coisa. Segunda dica que eu te dou: você é educado com o seu time? Você respeita ele o tanto que você gosta de ser respeitado? Essa é a segunda dica. Porque tem muita gente querendo aí que o time vista a camisa da empresa. Já ouvi muitas coisas, né? Vista a camisa da empresa, transpire sangue a camisa da empresa, não sei o quê, rasgue a camisa da empresa, mas você paga um salário medíocre para o seu funcionário, para o seu colaborador, e você, em vez de contratar o profissional de verdade, aquele com experiência, você quer contratar estagiário com experiência, que não existe isso no mercado, para sair mais Olha. barato para você economizar. Então, estou falando coisa aqui que pode ser que você não goste de ouvir. Eu sou um consultor, eu tenho uma empresa de consultoria, que não necessariamente vai falar aquilo que você gostaria de ouvir. Me desculpa, mas não vai funcionar desse jeito. Então, três coisas básicas. Você reconhece isso primeiro. Você gosta de gente. Segundo, você respeita o seu time para ser respeitado e o seu time respeitar o seu cliente, porque tudo é uma questão de ciclo, né? O que eu faço, eu recebo. E terceiro, você reconhece, você de fato paga para esse time, porque normalmente o escritório de advocacia você tem funcionários, colaboradores e aqueles um pouco maiores também tem mais colaboradores ou menos colaboradores, mas enfim, tem advogados associados, o tipo de Associados. remuneração é Uhum. diferente do nosso CNPJ, né? Para quem não sabe disso. Mas enfim, Sim, você de fato valoriza esse seu time? Só tem esse caminho. Então, essa é a sim, base do jogo, para começar a jogar. Agora, se você é um cara, ao contrário de tudo isso que eu falei, você é um advogado, ao contrário de tudo isso que eu falei, e você se acha mais importante que o seu escritório, dificilmente você vai conseguir ter um bom time atuando para você. E não é só o advogado, tá? Isso é qualquer profissão. Eu sou formado em publicidade, né? Eu sou publicitário de formação, sou administrador hoje em dia, sou empreendedor e tenho vários times trabalhando comigo. Primeira coisa, quem manda são eles. Eu só apareço aqui, porque se eles não mandarem no processo, com esse negócio do home office, por exemplo, o meu escritório voou, né? Sumiu, foi tudo. Você conheceu o escritório nosso lá, sim, lindo, maravilhoso, aqui, lá. sim. Um ano parado sem usar, resolvi, então tá bom, ninguém quer voltar mais, vamos. Isso aconteceu com várias empresas amigas nossas, né? E eu Sim, estava, verdade. escola antiga, eu estava relutando ainda. Não, vamos manter. Ninguém mais voltava. A turma não queria mais voltar para o escritório. Enfim, resumindo, não voltaram até hoje. Hoje eles estão trabalhando mais, estão trabalhando melhor, cada um com a qualidade de vida melhor. Tem uns que gostam do escritório, tem outros que não gostam do escritório, mas o mais importante é performance. Para performar, eu preciso de três coisas. Preciso gostar deles, segundo, preciso respeitar eles, e terceiro, preciso remunerar bem. Senão, não Sim. tem milagre. Coisas às vezes difíceis de ouvir, como eu dei o exemplo aqui do mau hálito, né, a gente não gosta que ninguém avise Aham. a gente do mau hálito, né, mas às vezes é coisa que a gente fala para justamente refletir, né, às vezes é doído de ouvir, né, mas a intenção aqui é ajudar, é dar um chacoalhão mesmo para você repensar, né, esses posicionamentos. E uma E coisa você está ajudando a pessoa, né? Você está ajudando a pessoa, não está falando. O claro, duro é aquela claro, pessoa que fica batendo nas suas costas. Você está tudo certo, a tudo sua empresa está. certo. Você tem razão. É, Eu já tive alguns clientes já que, pô, achou ruim, ficou chateado, que eu falei a verdade para o cliente e é, encerrou o contrato da consultoria. Aliás, na verdade, nem tem o contrato, esse negócio, não, você só pode cancelar. Não, filho, você quer cancelar hoje? Ok, cancela hoje, cancela amanhã, cancela quando você quiser. Não tem problema com isso, tá? Tem lá o contrato pro forma, mas a cláusula de cancelamento, por exemplo, não existe. Está lá, existe assim, ó, cancela quando você quiser, sem nenhum tipo de multa para ambas as partes, tá tudo certo. Por que isso? Porque tem clientes que não gostam de ouvir aquilo que eu vou falar para ele. E aí o camarada acha ruim, não sou eu. A minha empresa não é isso aí. Tá tudo certo, segue a vida numa boa, tranquilo. e tem que ter bastante humildade para poder receber uma consultoria dessa, né, porque a gente vai ouvir coisas que a gente não vai gostar, coisas desconfortáveis, né, se as coisas estivessem dando certo, né,
A gente ia contratar alguém para dar elogios, falar: "Ó, não, tá tudo ótimo, continua assim, não precisa mudar nada". Aí chama a mãe, né, que é a mãe que vai falar: "Nossa, tá lindo aqui, filho, o seu escritório, doutorzão", né. E às Você vezes a falou um gente negócio muito importante. Desculpa te interromper, mas sim, você falou um não, negócio pode muito falar. importante. Vou te dizer um negócio. Isso do modo geral, tá? As empresas que mais contratam o nosso escritório de consultoria são as melhores empresas do mercado. Já parou para analisar isso? Esses dias eu estava falando com a turma, né? Você falou assim, não, pô, se tivesse tudo certo, eu não precisaria de consultoria. Olha que troço doido. As melhores empresas do mercado são as que mais contratam o nosso escritório de consultoria, não são as piores. Será que é a humildade de reconhecer que ainda dá para melhorar, que ainda Não, eu acho que não é humildade, não tem, eu acho que tem a ver com vontade de melhorar sempre. fazer parte da Porque eu quero cultura, melhorar né. sempre. Uhum, É, cultura vamos evoluir, o que nós podemos melhorar. Hoje eu estava na hora do almoço, por exemplo, conversando com um amigo, e ele estava me falando do novo sistema que tem num restaurante lá no Rio de Janeiro. Eu não tinha ouvido falar nem ele foi lá conhecer o sistema, não sei o quê. O cara criou um sistema, isso aí da sua área, inclusive, criou um sistema antes do iFood, ele é dono do restaurante, antes do iFood, onde ele monitora. Então vamos lá, eu estou mudando completamente do assunto aqui, mas vamos falar em melhoria. sim. Ele, um dos melhores restaurantes do iFood, que mais vende no Rio de Janeiro, NPS 9,5, ou seja, pô, 9,5 de NPS, vai fazer o quê? Tá top ali no pedido, não sei quantos por cento, tá lá na cabeça. Não precisava Sim, só melhorar, só teoricamente. contextualizando para a galera, né, NPS, né, o Net Promoter Score, é uma pontuação que você recebe ali do seu cliente para o quanto ele está te promovendo, te indicando para outros Não, aí, e fica mas uma dica, né? segue Qual aí. que é o NPS da sua empresa, né? Com seus É. clientes. Depois a gente fala de. É, Vamos na falar um negócio advocacia só sobre isso depois. a advocacia, se você pratica, você que está nos ouvindo, você pratica NPS com os seus clientes, você manda um questionáriozinho para ele falar, ó, de 0 a 5, quanto você nos indica e por quê, né, você faz isso? Você tem coragem de mandar isso, né, para os seus Né? clientes, né? Então, aí Hum, a gente pode até falar disso depois, um assunto só à sim, mas parte dessa, segue dessa aí já. tratamento de clientes, né? Vamos falar de experiência do seu cliente, o Sim, feedback dele. Mas enfim, aí o camarada, esse amigo meu, pô, já preciso conversar com você sobre isso. Vamos conversar lá. Ele foi lá para conhecer o sistema que o cara criou. Então você imagina, o cara, uma rede de restaurante, criou um sistema, contratou uma empresa, um sistema para monitorar o motoqueiro, ou seja, o moto entregador que vai chegar no restaurante, pegar o pedido do iFood e vai levar para o cliente dele. Ou seja, ele aclopou, fez o sistema, colocou no iFood um sistema onde ele vê que o motoqueiro está chegando no restaurante, falta 5 minutos para o motoqueiro chegar, ele starta o hambúrguer, na hora que o motoqueiro chega, o hambúrguer está pronto, só acabou de sair da chapa, não ficar esperando o motoqueiro chegar em cima do balcão. Aí eu te pergunto, quanto que ele pagou nisso? Aí ele me falou o valor, não vem ao caso, não foi pouco que ele pagou. Um cara que tem 9,5 de NPS, que é uma dos melhores restaurantes no iFood Rio de Janeiro, e olhar para um investimento desse e falar, normalmente, né, ele ia falar, não, para que eu vou fazer isso? Já está dando certo. já Ou ganhou, seja, né, tá o clima de já ganhou, olha, né? já ganho, não, tudo certo, eu não preciso melhorar, mas eu já fiz o meu melhor. Olha o pensamento aonde ele quer melhorar. Ele quer monitorar antes do motoqueiro chegar, do moto entregador chegar no restaurante. Uhum, Então, esse não é um pensamento, não é uma questão de humildade, é uma questão de pensamento empreendedor, da melhoria contínua, onde eu posso melhorar. Aí vira Fórmula 1, né? Esse negócio de analogia, eu vou falar aqui. O cara tá lá com o carro da Mercedes, agora o Hamilton, ou o nosso campeão, o Verstappen, que seja, os caras buscam milésimos de melhoria. sim, Então, no seu escritório de advocacia, você tem esse empenho, essa preocupação em melhorar em milésimos de centímetro, em processos, em atendimento, no offline, no digital, no relacionamento com o seu cliente. Você está pensando nisso ou não? Se não pensar nisso, hum. está fora do jogo. Eu vejo muitos escritórios gastando ali só sapato e fazendo prospecção e gastando uma energia e dedicando um tempo enorme para quem ainda não é cliente, para colocar o cliente para dentro, e depois que o cliente entra, aí é um descaso, é um esquecimento. O cliente geralmente fica perguntando,
do processo, né, no domingo, num feriado, por falta de evidência, o advogado sumiu, né, o advogado não vai atrás do cliente para dar satisfação, não tem ali não investe ali, às vezes, num sistema básico para o próprio cliente poder consultar novidades, andamento, não avisa o próprio cliente, né, então essa questão da experiência do cliente, muitas vezes é muito, negligenciada, é deixado para depois, e sendo que justamente esse aí seria um dos segredos para crescer na advocacia, né, não só vender, aumentar o faturamento. Às vezes a gente fala que vender, e aí muitos advogados falam: "Não, mas advogado não vende, né?". Não, vende sim, é empresa. Não é empresa, é escritório, não. Seu escritório é uma empresa e você vende sim, ponto final, né. Então muitos pensam que o segredo é só aumentar o faturamento, né, mas e melhorar a experiência, e motivar a equipe, valorizar a equipe, cortar custos fixos, né. Enfim, muitas coisas para fazer, né, tem uma ordem de qual que é mais importante na sua experiência para colocar a advocacia em ordem, né, a advocacia que tá um caos aí. Por onde que eu começo nessa bagunça aí? Cada caso é um caso. Jean, assim, em primeiro lugar, né, nós estamos falando aí da síndrome do conquistador. Né? Isso acontece na telefonia, acontece na TV a cabo da vida, quer dizer, TV a cabo da minha época, né? Porra, agora nas TVs digitais, né? Porque TV a cabo, né? Só, né? Então, enfim, TV por assinatura, enfim, Sim. nos, nos serviços de streaming, mas enfim, vamos lá. Síndrome do conquistador. Se você tem esse perfil, estou falando para você agora, olha aqui para mim, para de o que você está fazendo aí, olha para mim. Se você tem a síndrome do conquistador ou conquistadora que seja, tá? Você faz isso tanto na sua vida pessoal como na sua vida profissional. Você é Uhum. aquele profissional que ele tem um discurso lindo, maravilhoso, ou seja, muita iniciativa e pouca acabativa. E aí eu fico tentando conquistar sempre. Você é aquele camarada que, ou aquela menina que adorava arranjar um namorado, não sei o quê. Quando arranjava um namorado, aí já acabou, não tem mais o que fazer. Eu esqueço, relacionamento, tirando aqui, brincando aqui, né? Extrapolando Sim, o processo, né? sim. O relacionamento nosso com o cliente, ou o relacionamento com a minha esposa, por exemplo, ele precisa de carinho, ele precisa de conquista, ele precisa de acompanhamento, ele precisa de conversa, ele precisa estar presente. Uma vez que você não está mais presente, ou no seu casamento, ou no seu relacionamento com os colaboradores, ou no relacionamento com o seu cliente, você vai perder o cliente, ou então vai ficar tentando reconquistar novos clientes o tempo todo para uma carteira fraca. Ou seja, eu não tenho entrega, você não está entregando. O segredo é esse. Então, para de prometer e começa a entregar. Quando você começar a entregar mais do que promete, você promete. Aí você pode fazer algum tipo de promessa. Mas primeiro, quite as suas promessas, né? Tem aí a sua relação de tarefinhas para fazer, entrega o que você está prometendo. Porque senão, meu amigo, é sempre conquistar, conquistar. E aí é pior, porque aí eu baixo o preço, que é uma outra dificuldade, nós podemos falar disso depois. Uma das coisas que eu mais faço em escritório de advocacia é precificação. Porque, pô, Essa é a uma dor pergunta, de a muitos pergunta advogados. clássica, né, de Jean, qual é o preço que eu devo cobrar corretamente o meu valor do meu escritório? Então, existe uma fórmula para fazer isso, né? A gente já aprendeu isso a longas dores, brigas, enfim, a gente conseguiu achar uma fórmula legal para isso. Mas, de novo, aí você vai começar a baixar preço porque você precisa conquistar cada vez mais, mas não está retendo. Entra Esse é num o segredo, né? entra num espiral da morte ali, né. É aquela, Entra aí num você ciclo, né. recebe, você que tem lá assinatura por stream lá ou por TV por assinatura, você recebe assim, novo cliente, venha para a TV tal, assine o pacote da Prime, qualquer coisa, lá, por tanto. Aí você fala, pô, mas eu sou cliente, estou pagando mais caro que isso, aí eu não entendo. Isso é o que acontece. Aí você vai fazer isso com o seu cliente. Aí você fala, pô, mas como assim? O Dijan está chegando agora, vai pagar R$ 49,90 e eu que estou aqui há 2 anos estou pagando R$ 59,90, mas que história que é essa? Sim, sim. E Né? aí, Então, eu não estou entregando. e movido pela emoção, cancela lá, né. Então, Pô, tem muito cancela, pô. O cara não é, aparece aqui, não me entrega, aquilo que nós prometemos não foi feito. E ainda quer me cobrar e está cobrando mais barato do meu vizinho. A outra coisa também que é participativa nisso aí é o seguinte: qual que é a sua entrega de valor perceptível, né? Ou valor percebido. O seu escritório tem valor percebido ou não? Se não tem valor percebido, Jean, aí, de novo, tem que começar a fazer tarefa do arroz com feijão, básico do básico. Se não, está fora, de novo, está fora de mercado. É muito.
escritório de advocacia, né? Quais são os números hoje? Você tem noção dos números só do Olha, estado do Mato Grosso do Sul? olha, Número de específico, advogados, por exemplo? advogados, Brasil vai bater, se não me engano, 2 milhões, 2 milhões, acho que é Acima, alguma coisa assim, acima. né? E no, É, e no estado de Mato Grosso do Sul? não tenho por estado. Mas é É. muito advogado, com certeza. Acho que para 100, Não, a cada 100, tinha uma estatística lá, né? Puxa, uma estatística muito legal, que seria ótimo eu ter ela de cor para falar agora. Mas enfim, em resumo, é muito advogado, com certeza, é é muito muito advogado. advogado. E como é que eu saio? Posso indicar um livro para essa turma ler? Opa, manda aí. Cadê meu livro? Cadê meu livro? Eu acho que eu não vou localizar ele aqui agora. É um livro, é um livro novo, lançamento, acabou de lançar agora, deve ter uns 70 anos esse livro. Opa. Chama A Estratégia do Oceano Azul. Sim, Para quem não é do marketing, é do advocacia, leia este livro. Tá? sim. Leia este livro, entenda o que é este livro, traga este livro, essa realidade para o seu escritório, liga para o Jean e fala, Jean, precisamos falar sobre estratégias de marketing do Oceano Azul. Fala com esse cara aqui sobre isso, porque é aí que começa o jogo, é aí que você vai começar a entender, sair desse mar de 2 milhões de profissionais, Mercado crescendo saturado. cada dia mais formado, e aí a sua mãe mentiu para você e falou que, pô, depois que você tivesse formado e tirasse seu AB, nunca mais você ia poder precisar estudar. É mentira, porque a minha mãe me falou a mesma coisa, eu acreditei. Então, essa conversinha mole, você tem que estudar cada vez mais. E esse tipo de leitura é o livro que você tem que ler, sentar com o Jean, sentar com outro profissional, sei lá com quem você vai sentar, mas traga gente para ajudar você a se diferenciar, se destacar no mercado com promessa e entrega de qualidade. A diferenciação é uma questão chave hoje também para o posicionamento do escritório, porque como que você vai querer cobrar a mais, cobrar acima da tabela do AB, fazendo igual, fazendo o mesmo, né? O seu serviço é percebido como commodity, então, soja. Por que que eu vou comprar soja a R$ 20, sendo que tem a soja de 15? Soja é soja, soja de R$ 15 e soja de R$ 20 é soja. Então, é commodity, então eu vou comprar soja de 15. Então, se você não tiver uma diferenciação, e diferenciação não é coisas internas, né? Aqui a gente usa o sistema mais caro do mercado. Isso é percebido, valor percebido pelo cliente. Isso torna o dia a dia do cliente melhor, mais rápido, ele consegue ver mais valor percebido, né? Então, é muito pensar nisso, na experiência do cliente, e não só copiar, como que a gente vai copiando os outros escritórios, e a gente, o máximo mais longe que a gente vai conseguir chegar é em segundo lugar, se a gente copia, né? Então, a cópia vai chegar no mais longe, no melhor dos casos, em segundo lugar. Você nunca vai ser o primeiro E só sempre, copiando, e né? sempre vai ser cópia, né? É, e vai estar sempre um passo atrás, vai estar sempre atrasado, O porque que quem que está você liderando está está criando, né? reinventando, né. E E até o que que você está criando, né? sim. Então criar novos produtos, a sociedade mudou, o judiciário mudou, então é necessário investir em gestão. Eu vejo esse erro de não investir em gestão muito associado com o registro de marca. É comum deixar para depois, né, falar: "Não, isso aí depois a gente vê", né. Então tem a advocacia lá, ABC Advogados, e aí a advocacia vai dando certo, vai crescendo, vai atuando ali fora da cidade, fora do estado, começa a atingir Brasil, beleza. E aí, de repente, a ABC Advogados, que tem marca registrada, entra em contato e fala: "Olha, então, meu amigo, tá dando uma confusão aqui, Essa marca, você vai ter que trocar de nome, tá?" E às vezes, o que parecia caro na época, fazer um registro da marca ali, né, era uma taxinha, foi deixado para depois, o quão caro isso aí sai depois para fazer todo um reposicionamento, comunicar, enfim, né, não só custos de papelaria, fachada, mas o custo do posicionamento da marca é caríssimo, né, então, gestão seria meio que a mesma lógica, quanto antes a gente ter um planejamento melhor ou não, ter um momento ideal, só quando eu já tiver equipe, um porte específico seria o mais indicado ou não? A qualquer momento já é importante pensar em gestão. em gestão, se você não fez desde o começo, você pode fazer ele a qualquer momento. A gestão é, de novo, é o básico. Agora, quanto antes você fizesse, inclusive, se a gente, na minha experiência fora do país, quando eu estive estudando fora do país, gestão empresarial, o indicado é você começar a fazer o seu planejamento estratégico antes de abrir o negócio, né?
Essa é Sim. a regrinha do jogo, né? Então, assim, é só para você ter ideia aí. Mas É, nós moramos num país, numa cultura muito criativa que eu já vou abrindo, eu acredito e vou fazendo e lá na frente eu saio e por isso que a gente tem tanta abertura de empresa e tanto fechamento de empresa também, um volume muito grande. E você pega aí culturas como o Canadá, que eu estive lá há 2 anos, ou o Japão, por exemplo, Estados Unidos, você fica 2 anos planejando para poder abrir. Então, né, mas são culturas diferentes, ok. Então, eu diria o seguinte: quanto antes você puder planejar, desde o começo, tem escritórios, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Tem escritórios que nós fomos fazer o planejamento estratégico e não foi um, não foi dois, foram alguns. A gente foi fazer, nós fizemos o planejamento estratégico depois de 15 anos de vida e identificou-se no planejamento estratégico que a sociedade já não dava mais certo. Aí nós tivemos que separar. O olha aí. sócio deixou, o sócio, vamos colocar lá, 3 sócios, né? O sócio A, B e o C. No diagnóstico, no planejamento estratégico, o primeiro sócio falou, ó, eu vou parar por aqui porque não é isso que eu quero, eu vou aproveitar o planejamento estratégico e estou saindo da sociedade. E fez bem para a sociedade, o Sim. escritório continuou, nós terminamos o planejamento estratégico. Então, não tem uma hora certa. O básico seria o correto desde o início, antes, inclusive. Não deu para fazer isso? Começou, faz o planejamento. Não deu para fazer isso? Dá para fazer agora? Faça agora. Por quê? De novo, eu vou fazer um plano de voo, gosto de analogia por causa disso. Né? Esses dias nós vamos pegar aqui o avião da construtora, vamos para Aham. Cascavel, lá para o escritório. Né? Aí pegamos o avião aqui da construtora, aí o piloto me mandou o plano de voo. Eu dizia, estou mandando para o senhor o plano de voo. Eu leio o plano de voo, legal, ok, parei aí no horário. E lá no plano de voo tem o plano de voo 1, o 2 e o 3. Aham. Planejamento estratégico é isso. Eu tenho lá o plano de voo 1, 2 e o 3. Então, a primeira rota era saindo daqui, passando pela torre de, sei lá, Aquidauana, passando por Corumbá, eu vou passando por esses pontos. Planejamento estratégico é mesmo. Não deu certo. O caminho para Aquidauana está fechado, então eu vou pegar por São Gabriel, dar a volta. Planejamento estratégico é isso. É o seu plano de voo com as rotas alternativas caso as ameaças externas aconteçam e aí isso possa causar diretamente ou indiretamente algum impacto no seu segmento de mercado. Sim. Agora, se você Perfeito. não parar um pouquinho da sua vida, um pouquinho da sua mente para estudar o seu negócio, o seu mercado, como é que você vai se destacar nesse oceano vermelho? E muitos advogados, eles ficam ali fazendo o escritório funcionar, funcionar e não param para planejar. E às vezes ele está atuando ali em um segmento que é delicadíssimo. Falei esses dias com um advogado que ele era especialista em mudança de nome. Então o escritório dele Tá? fazia mudança de nome e tal. E aí de repente mudou o jogo aí, e falou agora não precisa, agora vai direto no cartório mudar o nome, né? Pronto, acabou o negócio dele. Não precisa mais do intermediário. Como Então é que ele faz agora? ele não fez nenhuma análise, coisa que é básica, né, uma análise SWOT ali, de ameaças, né, de ter Aham. um outro produto, colocou todos os ovos na mesma cesta ali, aí pronto. E agora? O que que ele faz? Né, então, essa questão do planejamento, né, é nisso que você falou. E hoje o bacana é que tem metodologias muito ágeis. Antigamente, eu lembro que tinha que fazer aquele, modelo de negócio, era quase uma monografia, né, e agora você pega uma sulfite ali com um Canva, né, faz o Canva ali, o modelo de negócios ali, né, coloca ali, a grosso modo, né, bem grosseiro assim, de onde que vai vir a receita, o que que eu tenho quais que são os meus custos e beleza, né, e você mapeia O ali, seu coloca business plan. Aham. exato, e O seu fechou. business plan é fácil. Então Então, mas hoje olha só, eu já tive em escritórios que o camarada foi conhecer o escritório, enfim, lá. Eu cheguei lá na cidade, escritório lindo, maravilhoso, um prédio maravilhoso. Aí o dono lá, o advogado, pô, Dijan, isso aqui é o escritório, gastei X milhões no escritório, isso aqui, a sala de reunião, isso, a mesa, cadeira, um monte de gente trabalhando, aí tá bom, sentamos para tomar um café, tá. Aí eu perguntei o que eu estou fazendo aqui, né, por quê, qual que é o objetivo. Eu preciso de mais clientes. Eu falei, entendi. Aí eu fiz só uma pergunta para ele, só uma pergunta. Falei, tá bom, me mostra o seu plano estratégico, o seu planejamento estratégico. Eu quero dar uma olhada na parte onde fala a parte comercial e principalmente onde fala nos processos de atendimento ao cliente. Aí ele travou o processo. Não tem planejamento estratégico. Aí eu falei, então, esse é o básico. Você construiu um prédio lindo, maravilhoso, estrutura, gastou não sei quantos milhões e não tem um planejamento estratégico.
Quanto custa o planejamento estratégico? Aí eu falei 0,0x% de quanto você gastou no seu empreendimento aqui. Aí ficou pensando. Então, aí tem gente que olha isso, não, primeiro que acha que não é importante. Segundo, quando acha Sim. que é importante, pô, não, mas é muito caro. Terceiro, quando acha que não é importante, que acha que não, pô, tá tudo certo o preço, você faz o planejamento estratégico, pega o planejamento estratégico e coloca na gaveta. Aí, Não filho, executa, né? aí você fala, não, acontece, tá? Acontece. Não estou dando aqui um exemplo exagerado aqui, mas Sim. já aconteceu e acontece todos os dias. É. Então, o planejamento estratégico, de novo, é importante? É importante. Entendi que é importante, preciso ter. Executo, contrato qualquer empresa de consultoria, seja ela qual for, onde você estiver assistindo a gente. Vai com Deus, contrate. Maravilha. Se for pegar referência, e faça. Deu certo, contratou. Fez. Por favor, vou pedir para você que está assistindo a gente aqui, do fundo do meu coração, executa. Não guarda, É. não. Porque é a mesma coisa você contratar o seu personal trainer e não ir na aula. Não ir. E quer que o cara malha por você, não vai É. funcionar. Se matricula na academia, não adianta, tem que ir lá e é desconfortável, Você às vai vezes lá, tem que pagar o o preço, camarada né? vai lá na nutricionista, pega o plano alimentar feito pela nutricionista XYZ, chega em casa, prega na geladeira e não usa. É, aí Não vai funcionar. não Então faz não milagre. faça, não gasta dinheiro com isso. Não me liga para me contratar, não liga para contratar o Jean, não faz nada, fica do jeito que você tá, porque você vai economizar dinheiro. É o melhor jeito de você economizar dinheiro. É, tem que executar, senão não adianta, né? E o que você falou aí só reforça a ideia do que falta o arroz com feijão. E você viu ali que era uma coisa ali que estava faltando ali. Cadê o planejamento ali, estratégia? Cadê o Vamos lá, básico? cadê Cadê o o arroz? plano de voo? Cadê o plano de É, voo? Pô, o o básico, avião né? tá lindo, os móveis tudo lindo, eu vi aqui avião chique, o melhor avião que a gente tem no mercado. Maravilha, me dá o plano de voo. Travou. Então vamos fazer o plano de voo? Aí nesse caso, né? Não, vamos fazer, é assim, sei o que, pô, foi um trabalho grande lá. Enfim, deu certo, graças a Deus. Mas o gestor, e aí de novo, você, o advogado, o cabeça, o nome do escritório tem que estar dentro do planejamento. Não adianta o aboriginezinho contratar o Dijão, o aboriginezão aqui, eu vou lá, a equipe vai lá, faz todo o planejamento estratégico, só que ele não participa de nenhuma reunião. Quem vai participar é a minha equipe. Não Não, tem adianta. que envolver. É, Aí não eu delegou, delargou, aboriginezinho né? aqui, não vou ajudar. Eu falo aborígene pelo seguinte, gente, aborígene é quem fala outro idioma. Eu vou É, falar um idioma, você vai falar outro idioma. Eu estou falando um idioma diferente de você. Então eu estou falando um outro idioma, e se você não estiver na mesma sintonia que a minha, não não vai vai rolar. funcionar. É, ou Aí vai você não até participa da desconstruir, reunião, né? Vai entrar em não, e outra, conflito, vai né? participar, vai chegar lá no meio da reunião e vai falar assim, para que é isso aqui mesmo? Não, não precisa disso não, a gente faz desse jeito aqui. É. Aí acabou, problema. E eu vejo que o que falta muitas vezes é justamente isso que a gente pegou no início aqui, já do nosso encontro aqui. Não é necessariamente, vamos fazer um plano de 5 anos e tal. Às vezes eu preciso colocar em prática uma coisa, não é já 100 horas de treinamento, né? É uma sacada. Uma coisa que você colocando em prática já vai melhorar, e depois mais uma, e depois outra. Então, você teria, nesse conceito, né, de uma grande sacada, né? Você teria talvez uma sacada, uma última sacada aí para sugerir para o advogado que ele tá perdidão, né? Tá Duas, meio. eu vou dar Pode ser duas duas, sacadas aqui, pode pode ser ser? duas, pode. Mas antes disso, eu queria dizer o seguinte, olha só, independente de sacada ou não, saia da zona de conforto, tá? Se incomode com o seu escritório, se preocupe com o seu escritório, mesmo que seja escritório, né? Só você Sim, mesmo, se incomode com isso, tenha novos projetos, novos processos, mapeie os processos. O nosso planejamento estratégico hoje, o que a gente faz hoje, acabei de falar, amanhã eu tenho reunião com um consultor que está finalizando, um consultor do nosso escritório está finalizando o planejamento estratégico para a gente apresentar para o cliente. No máximo, ele é por etapa hoje, a curto prazo, 6 meses, médio uhum, prazo, 1 ano, a longo prazo, 2 anos. Então, nosso planejamento estratégico hoje, que a gente apresenta para os escritórios ou para qualquer empresa, enfim, são 2 anos a longo prazo. sim. Mas é muito pouco isso, não é muito pouco, as coisas estão correndo muito rápido. E aí a É, gente vai depois adaptando, vai melhorando, mas não tem mais como fazer planejamento estratégico assim, pezinho no chão, com mais de 1 ano.
2 anos ainda a gente começa a chutar, né? Mas 2 anos estourando, caso você queira muito. Mas o básico, 6 meses e 12 meses. Que eu ainda, Sim, agora, nesse momento nós estamos passando agora, por exemplo, planejamento, está todo mundo com a cabeça, eu estou fazendo vários planejamentos estratégicos agora, está todo mundo com a cabeça assim, como é que eu planejo? Oh, vamos lá, a parte econômica do planejamento estratégico, como é que eu faço? Ninguém sabe. sim. Então, É. não sabe para onde vai, se vai para o A, se vai para o B, se vai para o C, quem é que vai ser nomeado não sei aonde, Uma se o Brasil troca vai de ganhar a governo, Copa, né? É, certo? sim. Não sabe nada. É. Outra, a única coisa que a única notícia maravilhosa que nós tivemos agora, ótimo, obviamente, não sei, a gente já sabia, o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil, se você não sabe ainda, é campeão da Libertadores. Isso aí a gente já sabia, Tá tá tudo certo. certo, tá certo. Né? O resto não dá para saber. É, e a Ah, as pandemia duas veio para sacadas, vamos anunciar falar? muito isso. Ah, é verdade. É verdade. Eu ia só complementar que a pandemia veio para ensinar muito isso, né, que a gente tem um Graças a Deus, planejamento lindo graças a ali e Deus. de repente tem que ter o plano B, né, tem que ter o plano C, né. Graças a Deus, porque tirou muita gente aí da zona de conforto que levava, parecia um dinossauro, né? Aquele escritório de advocacia que para tomar uma ação, fazer algo, uma mudança dentro do escritório, levava 3 anos. Agora você não tem Sim, mais 3 anos de vida. tem que ser ágil, tem que Você ser muito ágil. demorou e os escritóriozinhos, né? Eles vêm comendo você pela beiradinha. Assim, na hora que você vê, É, exatamente, exatamente, desapareceu. exatamente. Outra coisa, ó, é tanta coisa para falar, né, Jean? Pô, eu estou Sim, aqui pensando, cara. vamos lá, fica à Você, vontade. aqui nós estamos estourando o horário aqui, eu já estou cuidando do horário, mas olha só. É que eu vendi 1 hora do meu horário pro Jean, que eu vendi caro, né? Então, assim, Foi, eu preciso cuidar, que senão cobra 2 horas. sim, vai virar a É, bandeira aí. vai virar bandeira. O que eu ia falar é o seguinte: olha só, esse negócio de você virar, correr, ir para lá e ir para cá, essa questão de ser ágil, né? É muito importante hoje, independente do tamanho, você está muito ligado, muito antenado a tudo, porque tem escritórios de advocacia que estão amarrados em apenas na regra de Pareto, tem apenas um cliente. Eu tenho um cliente Verdade. grande e tenho alguns clientes pequenos, ou seja, 80-20. Isso é um perigo gigantesco. Na hora que esse cliente grande fala assim, estou indo embora, desculpa o palavreado, mas não vou falar, não, palavreado aqui. Complicou tudo. Como é que você vai repor um cliente desse? É, Então, sim, antes que isso aconteça, preste atenção na sua carteira de clientes. Cuide dela, olhe para ela, pare de pensar em clientes novos, olhe para os de dentro, transforme, dá uma dividida, vê qual é o planejamento estratégico serve para isso. Quais a faixa de. Normalmente eu divido, qualifico os clientes, né, por perfis de clientes e valores, serviços, a gente faz esse trabalho. Depois eu vou buscar no mercado aquilo que está faltando para o meu quebra-cabeça, ou seja, para o meu mix de clientes. De forma que eu não fique na mão só de um, dois grandes. Porque se esse é, camarada fala assim, estou indo embora, é. vai Aí ser você é difícil um aí repor. o seu escritório daí na verdade é um terceirizado daquele cliente ou daquela empresa, enfim, é só um terceirizado e aí quando ele cortar você perdeu o seu E emprego, é, né. e é o primeiro a ser cortado, né? É o primeiro É, a ser cortado em vários aspectos. Mas, enfim, 2 dicas. Vamos lá. Primeira dica: contrate o meu amigo Jean para dar opa, assessoria para você isso é uma boa e dica. fazer o trabalho que você precisa. Segunda dica: contrata o meu escritório. São as 2 dicas que eu posso dar para você aqui agora, que a gente pode te ajudar. O resto é consulta. Consulta tem que pagar, você entra, manda o Pix, a gente pode fazer. Então, dica a Olha aí, diferença entre dica e consulta. maravilha. Ah, já apliquem aí na advocacia, né. Isso aí tem até Não uma é? na advocacia tem alguma uma Aham. sacada assim também, né. Você quer uma consulta ou quer uma dica, né. Ou, A minha dica lá na advocacia eles falam conselho ou consulta. exatamente. Né? Você quer um conselho? Contrata o meu escritório que aí eu te dou uma consulta. Sim, Né? é por aí. Diferente, é a mesma coisa. Agora, seja lá o que você vai fazer, doutor ou doutora que está nos assistindo, tirando a brincadeira, faça. Execute, né. Para Aquela de. Sabe aquele negócio de ficar enrolando, enrolando? Vou fazer, vou esperar passar o ano, eu vou esperar a Copa do Mundo, eu vou esperar não sei o quê, eu vou esperar. exato. Você vai esperando. Passou, nós já faz 2 anos que a pandemia foi embora. Olha o quanto está veloz o tempo está viajando, virando o mundo. Sim. Você já na sua empresa, eu na minha empresa, se você olhar hoje para 2 anos, o tanto de coisa que já passou, Ah, mudou coisas que tudo. você fez no primeiro semestre, você analisa aí na empresa com a sua turma, aí no primeiro semestre, você fala, cara, parece que faz um ano, faz 2 anos, isso e foi esses dias. Sim.
Tá Então, essa voando. noção, percepção de tempo está cada vez menor, né? Está diminuindo, a gente está passando muito rápido. Então, doutor ou doutora que está nos assistindo, vai assistir, seja lá o dia que for, tire a bunda da cadeira, corre, corre, porque o tempo está voando. Exato. Acho que é Não, isso, meu irmãozinho. não, Espero ter maravilha. ajudado. Maravilha, com certeza, Dian. A gente bateu um papo aqui falando sobre essa visão empreendedora na advocacia. Muitos advogados têm ainda um preciosismo, às vezes algo muito artesanal, que veio em algumas advocacias do avô, passou para o pai, né? E toda uma questão ali, e não se dedica, fica preso, né, ao preciosismo e não se dedica ao empreendedorismo. Então, não estuda sobre gestão, não sabe delegar, né, não tem planejamento, não sabe onde que quer chegar, não tem um plano B, não tem um plano de voo, né? E na advocacia, se você não for ágil em pensar como negócio, né, como empresa, né, lidar a advocacia como uma empresa, com certeza você vai ser devorado aí por outros advogados ali que já estão nadando de braçada com essa nova mentalidade aí, né? Então, é só pensar a gente tem como sempre exemplo aqui o McDonald's, né? É o restaurante mais bem-sucedido do mundo e não faz a melhor comida. Às vezes tem um cardápio limitado, isso faz parte de estratégia. Então, às vezes, larga a mão um pouco desse preciosismo, do ego, né? E pensar mais como um negócio, foco no cliente, em não só fazer mais do mesmo, né? Em inovação, em gestão e com certeza a segunda dica do Djan foi muito preciosa, tá? Contrate o Djan. Você que precisa colocar o escritório em ordem aí, né, não sabe por onde começar, tá um caos a finanças, equipe, enfim, deixo, esse convite aí, né, essa super indicação aí também, o Djan é nosso grande parceiro aí de longa data. E eu tenho uma pergunta aqui, antes de você dar o seu recado final, Djan, uma pergunta é, profunda, tá? É quase no estilo que é a vida, tá? Tá preparado? Eita, eita, eita. Vamos Então lá, vamos lá. vou tomar água. Você pode Vai falar. lá, toma até uma água para se preparar, hein? Se você pudesse enviar uma mensagem do futuro de hoje pro Djan de Barros, ainda criança, o que você falaria? Eu falaria, meu filho, sabe que sabe, imagina, como é que é a frase que esse dia eu estava lendo o livro, né? Eu falava, como é que era? Se você acha que tá difícil, se você achar que foi difícil ontem, se foi difícil ontem, imagina o seguinte: foi difícil ontem, será difícil hoje, e começa a se preparar, porque amanhã pode ser que fique um pouco mais fácil, porque será difícil também. Então, assim, o raciocínio se você achava que ia ser fácil no futuro, né, que o futuro ia ser mais fácil, é igual um videogame, a próxima fase é sempre mais difícil. Então, Só aumentando. prepare-se melhor. Eu olharia para o menino lá atrás, né, para o guri lá atrás e falaria assim, não é que é difícil, é extremamente, obviamente, que é gostoso chegar hoje, olhar para o cara, para aquele guri lá de Anápolis, Goiás, que chegou em Campo Grande num ônibus da aviação São Luís com a caixa de mudança da mãe, só ele e a mãe, olhar para ele e falar assim, ó, você acha que vai ser difícil? Não, não vai ser difícil, vai ser impossível. Então, o impossível é só questão de opinião. Vai lá e faça, porque dá para fazer. Sim. Mas, de novo, né, gente, você me conhece, você sabe que eu trabalho igual o Unibanco, 30 horas, né? Então, É verdade, eu não assim, sei como que seu dia tem 30 horas. O seu dia tem. então, mas de novo, né? Faça o que você gosta. Aí não é trabalho, né? Às vezes a gente fala assim, putz, isso aí é só conversa. Não é. Você está onde você está hoje, você já está com essa turma que você está, porque você é apaixonado por isso aí. É verdade. Se você não é apaixonado, aí é trabalho. Quando você é apaixonado, você faz aquilo, a faculdade, a rádio, o programa na rádio, a construtora, Saraiva, a consultoria, as palestras que a gente dá, ou participação, enfim, tudo que a gente faz, tudo que eu faço, é óbvio que eu sou apaixonado por tudo, mas tem uma base, tem um segredo, chama-se família. Eu tenho uma esposa que é
10 vezes melhor do que eu, ou seja, ela manda em tudo, ela que coordena tudo, ela é a base, tem filhas, que são os propósitos. Então, assim, você Show. tá bem desenhadinho, tá bem arrumadinho a sua casa, tá arrumado. Você acredita nisso que você está fazendo? Acredita. É apaixonado, mas é apaixonado de verdade, é. Então, meu filho, você que está aí pequenininho, vai dar tudo certo. Só que não tem nada de fácil. Se prepara porque a briga é forte, digamos assim, é muito desafio, né? Sim. Não é para qualquer um. Show, show. Maravilha, maravilha. E até Por isso falando que de não tem cabelo mais, ó. ó, tá até Acabou o careca de cabelo, né? saber, né. Dá pra fazer uma sempre o trocadilho aí. Mas maravilha, É Jean, isso aí. agradeço aí, agradeço aí Eu que agradeço. a sua participação. Vou deixar você dar um recado final aí, onde que, a galera pode te encontrar, até só um comentário final aí. Você falou de Fórmula 1 de novo, aí eu lembrei, que antigamente tinha um vídeo lá que me impactou bastante também, que era o pessoal fazendo pit stop em 2 minutos, alguma coisa assim. 2 S segundos. é, 2,3 segundos. então, aí é o recorde, né, se naquela mas antigamente, não sei, Oh, talvez uns 40 anos atrás, né, era 2 minutos, e se falassem para eles assim: "Pessoal, a gente sim, precisa sim, sim, fazer em sim, 2 sim. segundos, né, em Oh, menos de 3 segundos", eu falava: "É impossível". E o que você falou marcou muito, né, impossível é só uma opinião, né, então, sim. lógico, é um processo, né, mas às vezes a gente olha para nossa advocacia, para o nosso negócio e fala assim: "Ah, não, isso aí não tem como", né, e como a pandemia veio para provar que nós estávamos errados em muitas coisas, né, "Ah, não, não tem como, se eu não estiver no pé aqui, a equipe não estiver aqui, eu não estiver olhando, as coisas não acontecem". Não é que dá? Não é que tem como? "Ah, não, mas não tem como eu fechar meu escritório e ser digital". Não é que dá? Então, muitas vezes, é a nossa opinião que: "Ah, não, mas isso aqui não dá, isso aqui é impossível", né. Então, impossível muitas vezes é só uma opinião e deixa aí seu recado final, como que o pessoal pode te encontrar aí, deixa os dados aí de contato, rede social, fica à vontade aí. É simples, é só entrar lá no Instagram, no nosso Instagram lá, @Djanbarros. Lá tem todas as informações. O Instagram, quem atende o Instagram lá, nossa assessoria de imprensa. Então, às vezes, você pode achar que está conversando comigo, mas a assessoria de imprensa vai estar respondendo, vai estar entrando em contato para falar de caso a caso. Mas, enfim, isso aí é o mais simples. Hoje em dia, as redes sociais facilitam muito, né? E o último recado, a última experiência que eu queria compartilhar aqui, já para a gente finalizar e liberar você, é, eu acho que a ignorância é uma benção. Então, assim, é, às vezes eu me lembro lá na Gazeta Mercantil, eu fui gerente do jornal chamado Gazeta Mercantil, que a maioria da turma hoje não Sim. sabe nem o que é o antecessor, é o que antes do Valor Econômico existia, o maior jornal do Brasil, Gazeta Mercantil, fui o gerente Gazeta Mercantil Brasil mais novo do grupo Gazeta na época, né? Era guri ainda, fui contratado como gerente na parte central, centro-oeste aqui. E aí eu só pegava os piores clientes, mas ninguém me contava que eram os piores clientes. E eu voltava com um contrato fechado com esses clientes. E o povo falava, mas não é possível, cara. Você é um ótimo gerente, um ótimo vendedor. Não era que eu era bom, é que eu não sabia que eram os piores Que clientes. era Eu não olhar, eu não te já. contaram. Então, o que que Uhum. acontece hoje, né? Eu vejo, hoje é fácil olhar, porque, pô, já passou, agora eu entendo. Tem clientes hoje, amigos meus até hoje, de Palmas que eu atendi, Brasília, enfim, amigos, clientes que viraram amigos. Mas qual era a situação? Como eu era um cara ingênuo, ou seja, ignorante naquele assunto, não tinha informação, não ignorante, porque ignorante não quer dizer burro, né? Mas enfim, Sim, sim. eu não tinha informação, eu não me sabotava, porque 99% da briga ou da luta eu perco para mim mesmo, antes de Sim, levantar da cama, você que está lá na sua exatamente, cabeça. Então, eu exatamente. não sei se aquilo lá é difícil ou não. Eu sei que eu vou lá e vou vender. Eu sei que eu vou lá e vou fazer. E como eu não sabia que o cara já tinha respondido 10 negativos, ninguém tinha conseguido vender para ele, ninguém me contou isso, eu ia lá e vendia. Isso aconteceu várias vezes lá, na Ibratim, na TV Morena, lá na DHL, lá no Canadá. Ou seja, eu não quero saber o para trás, eu quero saber o para frente. Deixa eu fazer do meu jeito. Confiar em você mesmo, estudar muito, de novo, né? Sua mãe mentiu para você lá, falou que você não precisava mais estudar depois que fez a faculdade. Mentira, ela mentiu para você. Você estudar 10 vezes mais. Hoje eu estudo 10 vezes mais e, assim, É, não paro de ler. Então, estude muito, trabalhe muito, mas trabalhe em algo que você gosta, aí já não é peso, é prazeroso. E, principalmente, faça relacionamento. O segredo, se eu posso falar, hoje eu me considero uma pessoa de sucesso dentro das minhas
como é que seja? Eu falo assim dos meus parâmetros, né? Não, com Cada certeza. um tem o parâmetro, cada um tem o seu parâmetro, mas enfim, eu me considero uma pessoa de sucesso porque o segredo do meu sucesso chama-se relacionamentos, amigos. É, Acho que essa é a base de tudo, é a base de, sabe, você poder, eu ligar para o Jean, hoje eu tenho certeza que eu posso ligar para você, para o sócio, para os amigos, falar, estou precisando de uma ajuda de tal coisa, e vice-versa, tá? Porque Uhum. não é só ligar quando você precisa, né? Porque tem muita gente que, pô, não, vou fazer relacionamento por interesse, aí não dá mais para disfarçar hoje em dia, é ruim, é feio isso. Sim, Então, tente fazer relacionamentos verdadeiros, porque eu sei que hoje, amanhã, aquilo que eu trato com você, você sabe, nós tivemos alguns negócios já juntos. O que sim, está tratado. Não, não, sim. não precisa assinar nada. Eu não lembro É de ter verdade. assinado nada nós dois, né? É Ou seja, verdade. você combinou, está combinado do meu Tá lado, está tudo falado, né? certo, Com está certeza. falado. Isso foi perdendo valor com o passar do tempo, né? Hoje em dia, está tudo assim, não, vamos colocar no papel, porque se amanhã der algum problema, você vê que isso está cada vez pior, está cada vez sumindo mais. Então, tenha relacionamentos verdadeiros, porque a hora que você precisar, eu estou aqui de verdade, e a hora que eu precisar, você está aí de verdade. Então, é uma via de mão dupla. Eu acho Sim. que esse é o meu segredo de sucesso, que eu digo para todo mundo, até porque não é segredo. Cuide dos parceiros, cuide dos amigos. Hoje, antes da gente conversar, eu estava num telefonema aqui, um amigo meu precisando de colaborador lá, e uma outra amiga mandou mensagem, eu já falei, pô, tô te mandando aí, resolve, parece que deu certo, aí me ligou, pô, deu certo, parabéns, obrigado, eu vou te levar um presente. Falei, pode trazer o presente, adoro Claro. presente, sei lá, traz um pão de queijo, Uhum. traz um café, sei lá o quê, vamos dar Sim. risada junto, mas é importante o seguinte, você tem que fazer diferença na vida dos outros, porque amanhã você vai estar precisando dessa diferença. E aí? É, é Né? verdade. Não procure o seu amigo. Eu não posso ligar para o Jean todo dia, né? Pô, tô precisando disso, tô precisando daquilo, tô precisando da hora que ele me liga, eu não atendo o telefone, eu fico com, sabe, aquela mediocridade, aquele negócio, pô, por que isso? Porque não, enfim, ah, seja você, cara, confie no seu taco. E outra, advogado do meu coração, o assunto é para você hoje, não é sobre nós dois aqui, nem eu sobre o Jean. Nem sobre o Uhum. Jean, nem sobre o Djan. O advogado. Cara, seja verdadeiro, seja apaixonado pelo que você faz e principalmente o centro do seu negócio chama-se cliente, não chama-se você, advogado. Só para a gente não confundir, tá? O cliente tem que estar no centro do processo, Uhum. tá certo? Você é só uma ferramenta, é só o que ele vai utilizar e vai viabilizar a solução do problema dele. Pensa mais ou menos assim que eu acho que dá certo. Acho que dá Perfeito. certo. Qualquer coisa, a culpa é do Jean, porque foi ele que mandou eu falar essas coisas aqui, É, então eu não tenho nada a ver com isso. modesto, modesto também, sempre o Djan, essa fera aí em Tá gestão, aprendendo. e é isso, né? Mas obrigado, meu irmão. Eu que agradeço você, tá? De qualquer Opa, maneira, assim, eu agradeço e a hora que tiver outros assuntos para falar, e hoje eu tenho aqui, eu estava olhando aqui as lives que eu vou fazer essa semana aqui, e esse é um assunto, pô, é um assunto inusitado, que a gente não fala todo dia, né? Mas sim. é um mercado fantástico e você está fazendo um trabalho diferenciado nesse mercado a nível Brasil. Parabéns pelo seu trabalho. Opa, valeu, E eu obrigado. lembro quando startou esse trabalho lá atrás, né, a luzinha, né, foi mudando, as coisas foram Sim, a gente acontecendo. trocou uma ideia, né, até pediu o seu É, direcionamento, o que você acha, vamos aí, que a gente era uma agência generalista e falou: né, "Ó, vamos analisar o mercado, a gente está pensando em direcionar mais para o marketing jurídico, né, faz anos a gente veio conversando ali, né, você já deu deu um direcionamento ali também, né, então você advogado que nos no mundo acompanha, cada vez mais especialista, sim, né? Quanto mais especialista, mais resultado. E você é o cara do segmento hoje. É importante dizer para você que está assistindo a gente, né? É o Jean e, enfim, a empresa dele, é, ele mais entrega do que promete. Então, é o tipo de empresa que vai somar com a sua. Tem muita empresa aí que só promete e não entrega de novo, repetindo aquilo que nós falamos lá atrás. E às vezes a gente sofre com isso, né? Eu estou falando de você, parceiro, nós sim, dois aqui, estou falando de você, que às vezes a gente entrega muito mais do que aquilo que foi prometido, porque é algo nosso mesmo, não é sim, para ficar cobrando nosso depois, né? Mas é um estilo, né, perfil nosso, é o nosso de estilo. trabalho, é, A gente é o nosso estilo. E tá tudo certo, tá tudo bem, ninguém tá falando nem jogando na cara de ninguém, mas é o nosso estilo. sim, Então, eu acho que é por isso que a gente dá certo também nesse mercadão aí, nessa é. loucura danada. É, temos um alinhamento muito bom aí de valores e eu te agradeço aí, Jean, por estar sempre disponível aí, apesar do seu dia parecer que tem 30, 40 horas, né? Não sei como que você Sempre, consegue sempre pronto.
Enfim, disponibilizou aí mais um tempo precioso para estar com a gente aqui. E vou deixar na descrição desse conteúdo aí mais formas que você tem de nos encontrar, encontrar o Djan. Agradeço por ter também dedicado esse tempo aqui conosco, ouvindo esse bate-papo aí. Tenho certeza que acrescentou bastante aí na vida de muitos advogados aí. Grande abraço aí. Valeu, até mais. Um abraço, tchau, tchau, muito obrigado.